E aí, beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre o transtorno bipolar e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. E também, por que não, um pouquinho do transtorno de personalidade borderline. Eu quero conversar com vocês, discutir um pouco com vocês as diferenças entre esses diagnósticos, o que é que realmente é um, o que é o outro, por que se confunde tanto e a gente vê aí discussões intermináveis entre profissionais de saúde a respeito de é bipolar ou ele é borderline, ou ainda é TDAH, e por que tem gente que diz que bipolar tipo 2 não existe, o outro diz que borderline é que não existe. A confusão é grande e eu vou tentar esclarecer um pouco melhor essa situação para vocês. Me segue aí que eu tô só começando por enquanto. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou tentar conceitualizar aquilo que é o transtorno bipolar do humor, ou transtorno afetivo bipolar, ou simplesmente transtorno bipolar, como tem sido dito atualmente, né? Bom, esse é um conceito antigo, que mudou várias vezes ao longo do tempo. Antigamente se chamava psicose maníaco-depressiva, e aí com o nome psicose maníaco-depressiva a gente entendia que realmente só existia esse quadro quando havia a presença de fases de mania e em outros momentos de fases de depressão. O nome transtorno bipolar, primeiro, tira um pouquinho o impacto, né? Dizer que o sujeito tem psicose maníaco-depressiva parece algo que fala mal da pessoa, né? Parece algo que está criticando o sujeito. Então, o transtorno bipolar ficou um nome mais leve e também traz essa coisa de ter esses dois extremos, né? De ter a presença, eventualmente, desses polos se opondo. Agora, classicamente, se entende esse tipo de transtorno, o transtorno bipolar ou os transtornos bipolares, para quem vai usar a terminologia do tipo 2, 3, 4, como um transtorno episódico, né? Não é um transtorno que traz uma sintomatologia presente o tempo todo durante a vida do indivíduo. É um transtorno que ele começa em um certo ponto da história e ali ele vai apresentar sintomas e, na maioria dos casos, com o tratamento, vai deixar de apresentar sintomas e passar por uma fase de normalidade até que, principalmente quando se abandona o tratamento, né? Mas eventualmente, mesmo mantendo o tratamento, ele volta a ter uma crise, ele volta a ter sintomas. Então, isso é a primeira característica que vai distinguir o bipolar do TDAH e do borderline, porque ele é episódico. As pessoas às vezes me perguntam, como é que é a personalidade do bipolar? Eu falo, pode ser qualquer uma. Bipolar pode ter qualquer personalidade. Pode ser super extrovertido, alegre, brincalhão. Como pode ser super introvertido, mais triste, mais ensimesmado, né? Pode ser uma pessoa que adora matemática e coisas exatas e tudo. Pode ser uma pessoa que adora literatura, que adora história, que adora coisas mais teóricas, filosofia e tudo mais. Então tem qualquer personalidade, e independente da personalidade do sujeito, num certo momento da vida ele vai começar a apresentar sintomas que, mais uma vez, não existiam antes. Então, ele vinha normal, dentro do seu normal, seja esse seu normal mais animado e agitado, ou mais quietinho e calado, e aí, quando vem os sintomas, ele realmente vai ter ou um quadro de depressão, que vai cursar geralmente não apenas com tristeza, mas com falta de energia, com falta de vitalidade, com falta de motivação, com falta de vivacidade. Então a pessoa não entende mais o porquê de fazer as coisas. Não é que eu estou super triste, eu só não tenho motivação para nada, não tenho mais vontade, não tenho mais prazer, não tenho mais energia. Isso é o que acontece na maioria dos quadros de depressão, principalmente a depressão de verdade, quando já numa fase moderada a grave. E o transtorno bipolar costuma trazer fases depressivas muito graves, na maioria dos casos. Do outro oposto, a gente tem a mania. A mania é quase que o oposto mesmo à depressão, porque o sujeito fica, em geral, mais alegre. Mas independente de estar mais alegre, mais feliz ou não, ele tem mais energia, ele tem mais vivacidade, ele tem mais motivação, ele tem mais capacidade para realizar as coisas e muitas vezes fala demais, fica acordado por muito tempo. E quando tem, além desse excesso de energia, um excesso também de felicidade, de autoestima, né, de alegria mesmo, a pessoa vai muitas vezes agir de forma que depois vai se mostrar constrangedora, né?
É comum a hipersexualidade, é comum gastos exagerados, mas não é uma coisa que está presente todos os dias. Qualquer dia que for no shopping, o shopping é uma armadilha para esse sujeito. Não, essa pessoa ela vai gastar absurdamente durante a fase de mania, mas na fase de depressão ou na fase assintomática do transtorno, ela vai ter um comportamento normal, gastos normais. Então, tá aí a diferença. Depressão, falta de energia, falta de vivacidade, enquanto mania, excesso de energia, excesso de vivacidade. Depressão, falta de vontade, mania, excesso de vontade. Deu pra gente entender mais ou menos bem. Tipicamente, o bipolar tipo 1, quando começa abrindo o quadro com a fase de hipomania, que é uma mania menor, né? Existem esses sintomas, mas não estão tão claros, não estão tão evidentes, não estão tão exagerados assim. Ele começa um pouco mais alegre, um pouco mais motivado, um pouco mais confiante, e isso vai crescendo, crescendo. Com pouco tempo está dormindo pouco, mesmo assim tem muita energia, está falando um pouco demais. No começo falava mais e estava parecendo tudo bem, mas agora já está começando a incomodar, até que quando a gente entra numa fase de mania, o sujeito realmente tem características psicóticas, ele tem ideias completamente dissociadas da realidade, muitas vezes gasta valores que ele realmente não tem para cobrir depois, né? Faz financiamento, faz contrato, assina qualquer papel, vai comprando e depois não tem como arcar com isso. Acontecem situações constrangedoras, a hipersexualidade. Aliás, há pouco tempo levou uma pessoa aqui no Brasil, né, uma situação extremamente aí chata, né, e foi exposta ainda para o Brasil inteiro, justamente dentro de um quadro de mania, dentro do transtorno bipolar. E uma vez que essa mania se instalou, ela não dura tanto tempo assim. A fase de hipomania pode durar semanas ou poucos meses. A fase de mania costuma durar muitos dias, eventualmente algumas semanas, mas em algum ponto dessa fase a pessoa começa a ficar também muito irritada, e aí junto com esse excesso de energia há momentos de tristeza muito profunda, e esse é o momento mais perigoso para o paciente cometer suicídio, porque ele tem muita energia para realizar aquilo que vem na cabeça, e vem na cabeça muita coisa ruim. Pode haver um estado misto, durante alguns dias o paciente tem sintomas de mania e de depressão bem claros, com poucas horas de diferença ou praticamente acontecendo ao mesmo tempo, e depois disso vem uma depressão muito profunda, e essa depressão costuma durar algumas semanas ou meses. Essa é a evolução do padrão mais clássico de bipolar. Agora, médico, especialmente psiquiatra, vive em busca de diagnóstico, né? Parece que a gente tem uma obsessão por classificar as pessoas, por ter uma caixinha onde cada um vai se encaixar direitinho, ou se não por ter grandes caixinhas onde qualquer um cabe lá dentro, mas desde que eu possa dizer que essa é a caixinha do sujeito, tá bom para mim. E a gente vem discutindo casos que estão ali, não exatamente dentro desse padrão mais clássico, mas que têm alguma semelhança com isso. E nessa busca por entender e por classificar o comportamento humano, vieram há alguns anos os conceitos de bipolar tipo 2. O bipolar tipo 2 teria eventualmente episódios de depressão, mas não tem episódios de mania, tem apenas episódios de hipomania. Ou seja, ele nunca tem essa mania clássica, né, que vai muitas vezes motivar até mesmo uma internação, e que, aliás, deveria levar à internação sempre que ocorre, porque a pessoa está correndo um grande risco, e a gente precisa colocar essa pessoa num ambiente protegido para que ela faça o tratamento, melhore e em pouco tempo possa voltar para o convívio da família e da sociedade. Mas enfim, quando isso não acontece, mas a pessoa tem fases depressivas ao longo da vida e tem fases de muita energia, de muita excitação, de muita autoestima, se classificou por muito tempo como bipolar tipo 2. E olha, eu concordo que existem algumas pessoas que sim, eventualmente têm fases distintas do seu normal, em que estão realmente bem mais excitados, com muito mais energia do que o normal, mas não o suficiente para se classificar como mania, e em outros momentos estão com a energia lá embaixo e dá sim para classificar como depressão, e aí encaixaria no bipolar tipo 2. Mas ao longo principalmente aí do final já do século XX, do final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, 90, 2000, teve um psiquiatra, o Akiskel, que é a origem armênia, se não me engano, albanesa, e depois radicado nos Estados Unidos,
mas ele criou uma grande base teórica para se diagnosticar o bipolar não apenas como um tipo 1 e tipo 2, mas também tipo 3 e tipo 4. E não satisfeito, ele também propôs o bipolar 1,5 e o 2,5 e o 3,5. Então, entre o 3 e o 4, ele conseguiu encontrar as 7, né, pra gente a escala musical de notas musicais todas de possíveis bipolares. Dentro desses grupos, teriam pessoas que passam quase toda a vida como num estado de hipomania. E como a hipomania pode prescindir da alegria, né, do humor mais positivo, a pessoa pode sim receber o diagnóstico de hipomania estando com mais energia, mas estando irritada. Essas pessoas que normalmente têm um humor muito irritável e que vivem em um ambiente que não facilita a vida, né, e portanto estão irritadas na maior parte dos dias, durante o tempo quase todo, elas acabaram entrando dentro desse conceito de hipomania, e quando elas têm episódios que podemos classificar como depressão, então a gente consideraria esses pacientes um tipo diferente de bipolar, um bipolar que não tem ciclos, ou que pelo menos não tem fases assintomáticas entre os ciclos. Teria apenas os ciclos, a fase de hipomania, durando muitos e muitos e muitos anos, e algumas fases de depressão aí nesse meio. Também dentre eles estão um pouco dos que chamam de cicladores rápidos, pessoas que são, na verdade, hiperreativas, que reagem de forma muito intensa a qualquer a situação que desperta uma emoção. E muitas vezes essa reação é muito rápida, é muito intensa, mas ela gera uma cascata de sentimentos e de outras reações que são mais prolongadas, e portanto um evento negativo pode fazer a pessoa ficar com o humor prejudicado durante toda a semana, ou pelo contrário, uma coisa positiva de trazer um humor mais positivo que mantém por um tempo maior. Mas a gente vê o negativo sendo algo que mantém mais e o positivo sendo mais fácil de ser perturbado. E existem textos dele, né, artigos dele publicados, inclusive, que discutem a existência do diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, né, criticando a forma com que ele foi construído, criticando por haver influência da contrarreferência, como ele coloca, né, dizendo que as pessoas, muitas vezes, o médico vai usar desse diagnóstico para poder tirar, dizer que não tem responsabilidade sobre o paciente, já que muita gente considera que esse diagnóstico não vai ter tratamento, enfim, coloca como uma coisa preconceituosa, mas a verdade é que o transtorno de personalidade borderline, realmente distingui-lo dessa pessoa que tem um humor sempre reativo demais e que eventualmente vai estar muito irritada com frequência, porque as coisas que acontecem costumam gerar, não são coisas positivas, né? O ambiente onde a pessoa costuma viver não é muito legal, depende de classificação para você colocar em um ou em outro. E aí é natural que as pessoas se confundam e que aí venham lutar aí pela prevalência de um diagnóstico ou do outro. Não, esse pessoal é todo mundo borderline, não vamos chamá-los de bipolar. Ou esse pessoal é todo mundo bipolar, não vamos chamar de borderline. Mas, como eu disse no começo, eu queria fazer a diferença entre esse bipolar e principalmente esse bipolar tipo 2, 3, 4, 1,5, 2,5, 3,5, com o TDAH. E há uma diferença fundamental no conceito de um e de outro. Enquanto o transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica que não estava presente até o certo momento em que se manifesta e faz com que a partir dali a gente consiga ver esse indivíduo apresentando um comportamento que não é o seu comportamento típico, no TDAH a gente vê uma pessoa que sempre se comportou mais ou menos daquela maneira. O paciente tem um padrão de respostas, ele tem um padrão de comportamento, ele tem um padrão de expressão emocional e de expressão de tudo aquilo que ele pensa e sente, que se mantém mais ou menos estável ao longo da vida. É claro que há mudanças com a idade, há mudanças naturais, porque todo mundo vai crescendo, vai evoluindo, não é verdade? Que se espera mesmo do avançar da idade cronológica do indivíduo, mas há também mudanças dependendo do tipo de ambiente que a pessoa vai encontrando à medida que vai crescendo na vida, mas de forma geral existe uma maneira padronizada de se responder, e este padrão é basicamente
A impulsividade. Eu tenho TDAH, eu sei bem como é que funciona. E a impulsividade é que faz a gente perder a atenção. Por quê? Porque quando a gente deveria estar assistindo uma aula, quando você queria estar prestando atenção nesse vídeo, você já perdeu, volta agora, né? Mas quando você está querendo assistir alguma coisa que é interessante para você, seja um vídeo na internet, um programa na televisão, um filme, uma aula, a conversa com alguma pessoa, para que você consiga absorver aquilo que está sendo dito, você precisa interromper pensamentos irrelevantes no seu caminho em direção à sua consciência. Então, eu não posso pensar em mais nada agora. Sim, só que você não é capaz de fazer o seu inconsciente deixar de criar e de mandar para a sua consciência essas coisas. O que a gente consegue fazer quando não tem TDAH... O gato está me atrapalhando aqui. Mas vamos lá. O que a gente consegue fazer quando não tem TDAH é manter um filtro ligado, um sistema de bloqueio ligado que impede a passagem desses pensamentos impulsivos, que você não selecionou, que você não pediu, mas que estão vindo mesmo assim. E quando a gente não consegue fazer isso, aí a gente perde a atenção o tempo todo, não consegue manter o foco. E quem tem TDAH só consegue manter o foco naquilo que é super estimulante, ou que dá feedback imediato, ou ainda que é urgente, está na última hora e a gente consegue fazer um pouquinho melhor, a gente consegue ter um pouco mais de atenção. Enfim, mas isso é o padrão. A criança, quando é hiperativa, antes de ela se levantar no meio da sala de aula para andar até a carteira do colega, ele deveria pensar se vale a pena ou não fazer. Só que ele não pensa se vale a pena ou não fazer. Quando ele percebe, ele já está lá, porque ele impulsivamente se levantou e caminhou até a carteira do colega. Ele não tomou uma decisão consciente baseado na avaliação. E o que ele precisaria para isso? Parar essa intenção de agir nesse momento e a partir dali imaginar, vale a pena ou não, esse é o momento ou não, eu consigo ficar aqui ou não, as coisas vão impulsivamente. No adulto são os sintomas de impulsividade que a gente vai ver como mais importantes dentro do TDAH. E a impulsividade emocional, ou em outras palavras, a labilidade emocional, a hiperreatividade emocional, reagir emocionalmente imediatamente diante dos estímulos e com uma intensidade desproporcional, é típica do TDAH adulto. E essa é a mesma característica que a gente vê como sendo usada para se diagnosticar a hipomania pelos defensores da tese do bipolar tipo 2, 3, 4 e tantos outros. Não é? Então, essa personalidade da pessoa que é hiperreativa, que é supersensível a qualquer estímulo emocional e que tende a reagir de forma exagerada e imediata diante das coisas, é justamente a impulsividade, que é o coração do diagnóstico, né? Que é o motor do diagnóstico, que é aquilo que gera todos os sintomas no TDAH. Portanto, na minha interpretação, o diagnóstico desse paciente é TDAH, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente conhece muito bem as bases genéticas dele e vai conhecer cada vez melhor, é claro. Estamos conhecendo cada vez melhor e, principalmente, ele tem um tratamento que é muito eficaz. E aí as pessoas vão falar muitas vezes, mas a gente tem que ter cuidado, porque o bipolar é muito frequente o suicídio. O bipolar é muito frequente acontecer esse ou aquele desfecho negativo. O bipolar, ele pode sofrer acidente por causa disso. Ele pode ter problemas no relacionamento. Sim, mas vamos esquecer a palavra o bipolar ou o paciente com transtorno bipolar e vamos tentar entender que quando a gente avalia os riscos associados ao TDAH, todos esses riscos estão lá presentes. O TDAH adulto tem uma chance de suicídio 6 vezes maior do que a população geral. Ele tem chance de sofrer acidentes muito maior, ele tem chance de ter problemas no relacionamento muito maior, ele tem chance de ter todos esses riscos associados ao bipolar também estão neles. E por quê? Porque é a mesma população que está sendo estudado, só que um fulano deu o nome de bipolar, o outro deu o nome de TDAH e alguns ainda deram o nome de borderline. Enfim, portanto, na minha interpretação, realmente, ao colocar esses pacientes com o diagnóstico de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, que justifica toda essa impulsividade e tratá-lo de acordo com o que se deve fazer com esse transtorno, o que eu consigo?
Melhora da impulsividade. E melhora da impulsividade, menos respostas automáticas e indevidas, e que o paciente sabe que não deveria ser assim e se arrepende depois de ter feito. Menos vezes ele vai se exaltar, mais vezes ele vai conseguir se controlar antes de responder, antes de agir, antes de agredir, antes de ofender, antes de se desesperar, antes de chorar, antes de sair correndo daquela situação. A gente consegue melhorar muito a qualidade de vida das pessoas, o que não acontece com tanta intensidade quando a gente usa estabilizadores de humor, que são típicos no tratamento do transtorno bipolar. E quando a gente vai falar do borderline, então, a gente não consegue encontrar remédios que parecem fazer bem. Porém, quando a gente compara o tratamento do borderline com TDAH, se eu pego as pessoas que têm transtorno de personalidade borderline e TDAH, e eu dou os dois diagnósticos, para essas pessoas, qual é o efeito do remédio para TDAH? Excelente. Melhora demais, tem uma melhora quase tão intensa quando a gente pega quem tem TDAH, mas não é borderline. E aí, esse é um outro vídeo que inclusive já está por aí, a gente vai marcar aqui para vocês verem, mas quando a pessoa tem o transtorno de personalidade borderline, eu enxergo como dois motores principais que vão impulsionar todos os sintomas. Por um lado, a impulsividade, do outro, um sentimento crônico de vazio, que em geral é fruto de uma infância onde a pessoa passou por muitas situações desagradáveis, por muitas situações de críticas, de abandono, de negligência, de agressividade, enfim, sentimento crônico de vazio mais impulsividade. E impulsividade é TDAH. Portanto, todo mundo que tem o transtorno de personalidade borderline, na minha opinião, tem dentro de si o TDAH, que é um dos dois motores que constituem essa força aí motriz do borderline. Agora, tem gente que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não tem transtorno borderline. Por quê? Porque não tem o sentimento crônico de vazio. É só mais impulsivo mesmo. Então, dá para fazer essa diferença. Agora, o bipolar tipo 2, 2,5, 3,5, 4 e tudo mais, eu até entendo que existe um bipolar sem a mania franca. Eu já vi muitos pacientes que nunca tiveram a mania franca, mas que têm essas oscilações típicas do transtorno bipolar com uma personalidade preservada e diferente dessa da depressão e da hipomania nas fases entre as crises. Agora, aquele que, não, porque essa hipomania ela está presente constantemente, não tá não. Aí é bom rever seus conceitos, porque esse paciente ele tem TDAH e no momento que ele começar a fazer tratamento para o TDAH, eu acredito que ele vai melhorar muito. Os que eu atendo, em geral, a gente tem uma boa resposta e muitos estudos sugerem que a minha teoria esteja certa. Portanto, eu não gostaria de ter vindo aqui falar mal do Akiska ou da teoria dele. Aliás, faleceu ano passado. Eu tive pouco contato com a obra dele antes e esse ano estou estudando um pouco mais, mas infelizmente tive que vir discordar, porque naquela época, principalmente nos anos 70, 80, não existia o diagnóstico de TDAH adulto. Então, se queria buscar uma caixinha, onde que eu vou colocar esse paciente? Eu vou colocar ele desse lado ou desse lado aqui? Agora não, existe um outro diagnóstico, um novo diagnóstico, que está sendo cada vez mais bem conhecido ao longo dos últimos anos e que realmente, há mais de 20, 25, 30 anos atrás, não dava pra gente imaginar, porque não existiam as bases teóricas da ciência que mostravam ele e agora existem. Entenderam? Então é isso aí. Se tiver dúvidas, manda aqui pra gente que a gente vai tentar resolver e em breve eu volto com mais sobre esse assunto. Até mais. Tchau, tchau.